BC News. Seu resultado é nossa marca. Na coletiva do relatório trimestral de inflação na quinta-feira, chamou bastante atenção a sincronia entre Roberto Campos Neto, que se despede nessa sexta-feira do Banco Central, fez até uma live sobre isso, e do futuro presidente Gabriel Galípolo. Inclusive, eles deram a entender que quem comandou mesmo a última reunião do Copom, que subiu a Selic em 100 pontos base e também trouxe um guidance de mais duas altas de mesma magnitude, foi Gabriel Galípolo. Ô Marcos, isso tira aquele ruído de que o mercado tinha de um BC mais conivente, com uma inflação mais alta, com Galípolo na presidência? Acho que essa é uma mensagem importante. Se a gente voltar um pouquinho no tempo, em maio, houve um atrito muito grande dentro do Banco Central, quando nós tivemos claramente uma divisão. Os diretores que foram indicados pelo atual presidente votaram, na ocasião, para uma queda de 0,5 ponto percentual na Selic, e os outros diretores do governo anterior votaram para uma queda de 0,25. Desde então, todas as reuniões passaram a ser acompanhadas com um olhar muito crítico do mercado, porque naquele momento a independência do Banco Central ela passou a ser colocada em xeque. Até porque foi um período onde o presidente Lula travou algumas batalhas diretas com o Roberto Campos Neto, criticando claramente o nível da política monetária. Então, desde então, nós vemos acompanhando com a riqueza maior de detalhes, a ata, a composição das decisões, como que tem sido a votação ali dos diretores, e desde então as decisões são unânimes. Então, o Gabriel Galípolo, desde que ele foi sabatinado no Senado e foi oficialmente escolhido como sucessor do Roberto Campos Neto, ele vem tendo uma postura mais restritiva, vem se comprometendo com o compromisso, vem se comprometendo com a meta de inflação. Então, ele descartou a possibilidade de olhar para o teto da meta, e eu acho que isso é uma mensagem importante para essa possibilidade de um Banco Central ser conivente com a inflação em nível mais elevado. Então, o Gabriel Galípolo foi muito claro em dizer que ele não trabalha com o teto da meta de 4,5%. Ele trabalha com o centro de 3%, e eles utilizarão os mecanismos que forem necessários para trazer a inflação para o centro da meta. Então, as decisões todas unânimes. A postura do Gabriel Galípolo tem sido uma postura mais restritiva. E agora, essa última reunião, tendo ele de fato ali à frente, o que já era esperado, sem nenhuma surpresa, até porque o Roberto Campos Neto ele entrou num período de silêncio, as decisões agora tenderão a impactar o cenário adiante. Então, nos parece um cenário bem razoável o Gabriel Galípolo de fato estar à frente destas decisões. Então, a percepção que nós temos é que ele tem tudo para ter um mandato, sim, mais independente, mais técnico. Ele é um executivo técnico, fez carreira na indústria financeira, então nós acreditamos que ele deve fazer um trabalho importante. Lembrando que o problema no Brasil não é política monetária, é fiscal, e o fiscal não está na mão do Banco Central. O fiscal é um dever do Ministério da Economia, é um dever do governo. Então nós vemos um erro e um esforço que ele perde o efeito quando nós vemos um Banco Central tentando resolver um problema fiscal com política monetária. O nível de efetividade disso é totalmente contestável e é limitado. Basta a gente analisar o pacote de contenção de gastos, que foi anunciado pelo governo há aproximadamente 2 semanas, que demorou quase um mês para ser anunciado, e quando anunciou veio um gasto ali meio tímido, abaixo do que de fato poderia trazer um sinal um pouco mais positivo, mas no qual o governo projetava uma economia de 70 bilhões em 2 anos. Só a alta da Selic de 1 ponto percentual na última reunião já vai fazer os cofres públicos gastarem mais de 100 bilhões com juros da dívida pública no mesmo período. Então, o que foi aprovado ontem é insuficiente, Marcos? Nós acreditamos que sim, sem dúvidas. Até o pacote ele passou agora pela Câmara, pelo Senado. As 3 propostas que faziam parte do pacote
né, o BPC, o ajuste do salário mínimo, abono, tudo agora foi de fato aprovado, desidratou um pouquinho, tá? Então, nós não acreditamos que deve economizar esses 70. A gente já achava que seria uma projeção muito otimista, deve economizar algo perto ali de 50, 60. Acho que só esse processo que desidratou um pouco o pacote agora no Senado na Câmara e no Senado, deve tirar algo perto de 8 bilhões aí dessa economia prevista. Mas como eu disse, essa economia ela já foi totalmente consumida pelos juros a mais que nós vamos pagar, dado a alta de juros, que na nossa visão foi uma decisão extremamente assertiva do Banco Central. TC News. Seu resultado é nossa marca.